Eu queria... O senhor falou de Confúcio também, né? E a gente sabe a importância do Confúcio no sistema de ensino chinês e essa estrutura familiar também, que é um outro tópico que a gente sempre traz aqui. Então, se o senhor puder falar um pouquinho como isso se aplica nas artes marciais. Você quer dizer o hexagrama do Confúcio? As relações familiares, como Sifu, Sirin. Oh, you mean like the Kung Fu, why they like family? Like Exatamente. Exatamente. Okay. In the Chinese culture. Na cultura chinesa, I would say for the whole world culture too. E eu diria para a cultura mundial também. For the Tao philosophy. Na filosofia do Tao, if you don't have respect, a gente diz que se você não tiver respeito, tudo que você aprender vai ser vazio. Okay? Tá? E aqui é um pouco diferente. Tem um treinador e um jogador, um atleta. Na China, a gente tem um pai e um filho. O Sifu e o Tudai, ou Tudi. E a gente acredita que quando você começa a aprender, bom, tem uma folha em branco, não? Tem uma folha vazia. Se você não tiver respeito pelo seu Shifu, você não vai poder aprender nada. E também você tem muitas perguntas na mente. Será que esse mestre é bom o suficiente? Será que ele sabe lutar? Isso cria todo tipo de problema na sua mente. Será que eu podia? Será que eu consigo vencer dele numa luta? Isso vai piorando. Por isso que na família do Kung Fu, você não sai, não vem da rua. Eles não botam uma placa, a gente não bota uma placa na rua dizendo queremos alunos. Você precisa conhecer, nos tempos antigos, que saiba que você é bom. E essa pessoa vai levar você a um professor. Não é assim, eu pago por isso, aí eu começo a fazer aula. Não é assim. Primeiro, porque isso evita uma porção de problemas. Essa ideia é boa e também ruim, porque, por exemplo, para a parte comercial é ruim, né? Mas ser uma família é uma boa ideia. Isso evita muitos problemas. Porque se tem uma pessoa que causa muitos problemas e entra na sua escola, pode acabar com a sua escola, pode causar muitos problemas na sua escola. Antigamente, ninguém respondia ao Shifu. Na minha época, o Shifu gostava de bater nas pessoas, mas só ia bater em você se você precisava apanhar. Por exemplo, o meu professor, o meu mestre de medicina me falou, alguém tinha uma lesão no braço, por favor, traga aquilo, uma receita. E quando ele viu, ele bateu na minha cabeça. E saiu um galo na minha cabeça. E aí ele falou, eu bati em você, agora você tem uma dorzinha aí. Mas se você fizer a receita errada, você mata uma pessoa. Depois disso, eu nunca mais me esqueci. E eu fui 10 vezes mais cuidadoso quando a gente estava falando de remédios. Você não pode ser desleixado. Você precisa ter toda a sua força concentrada, concentração total naquilo que você está fazendo, porque a medicina pode salvar pessoas e também matar pessoas. Naquela época, doeu um pouco. Eu fiquei chateado um pouco, mas depois eu acho que eu tive sorte de que foi bom ele ter feito isso, porque se eu não tivesse apanhado, eu não sei quem eu seria agora. Cada vez que eu abro uma receita para passar uma receita, eu fui depois daquilo
10 vezes mais concentrado, mais sério, para garantir que eu não cometesse nenhum erro. Por isso é que eu me tornei um ótimo médico. Eu não vou contar para vocês quanto eu sou bom como médico na medicina tradicional, porque o mestre o avô do meu mestre trabalhou para o imperador. Um dos meus alunos, ele se formou em medicina, trabalhou 2 anos e também trabalhava comigo, estudava comigo, né? Desde que ele tinha 13 anos. Depois, em 2 anos, ele se tornou, depois de formado, ele se tornou médico da equipe de patinação no gelo. Porque ele disse, eu uso a medicina que você me ensinou. E é 2 vezes mais rápida a ação. E esse ano, vocês sabem isso? É como é que a gente chama? É uma prancha que desliza e salta. Snowboard? Não. He started 8:30 is when after the dinner, right? E aí ele começou. He has 10 or 15 people waiting on him. It's not from his own. Every team has a doctor. Todas as equipes têm um médico, né? Mas se o médico daquela equipe não está dando conta, não consegue resolver os problemas, chamam ele, então ele atende o país inteiro. Isso tem tudo a ver com o Kung Fu. Porque antigamente, porque a medicina é tão importante? A gente precisa de força, a gente precisa de formação, e a gente chegou no tema da medicina. Porque além do Kung Fu tornar você mais forte, quando você ensina o Kung Fu, as pessoas sempre se machucam. E a gente precisa saber como curá-las. E também isso ajuda a sobreviver, ajuda você a sobreviver, porque as escolas de Kung Fu têm que sobreviver. Muitos dos mestres atuam como médicos também para poder sobreviver disso. Isso é muito importante. E também muitas coisas, como colocar os ossos no lugar. Você precisa ter bom Kung Fu para fazer isso. Quando você tem uma emergência, uma lesão, também problemas no sistema nervoso, incluindo técnicas de acupuntura, ajustes nos ossos. Tic-tac é um tema muito amplo, incluindo tudo. Porque precisam sobreviver, precisam ter bastante conhecimento para ensinar Kung Fu e manter a escola. Porque não dá para viver de Kung Fu, mas dá para viver de medicina. E ajudando as pessoas e também ensinando o Kung Fu e transmitindo o conhecimento às próximas gerações. Essa é a importância da medicina. Primeiro, é bom saber curar as pessoas, mas também para sobreviver. Como é que nós vamos falar de viver de artes marciais? Não dá para sobreviver. Ganhar o seu dinheiro com artes marciais não dá. Então a medicina também é importante nesse sentido, uma maneira de ganhar dinheiro. Vocês sabem que com Kung Fu não é fácil, é muito difícil, especialmente no começo. Os primeiros 10 anos você tem que sacrificar muito. Mas você tem que ser um artista. Eu sou um engenheiro. Depois de 2 anos na engenharia, eu parei porque eu não tinha prazer. Eu ainda não me arrependo, porque eu escolhi o caminho certo, porque eu gosto do Kung Fu, do meu Kung Fu. Eu tenho prazer com a minha medicina. Eu posso ajudar as pessoas. Eu posso ensinar as pessoas como se proteger. Todas essas coisas o Kung Fu me deu. Mas a melhor coisa que me deu é a minha saúde. A boa saúde para mim mesmo. Essa é a minha experiência de vida.
Mas eu me exercito todos os dias. Não é assim, hoje eu estou cansado. Não. Se você está cansado, faça menos. Talvez com 30%, 40% da sua força, mas não desista. Se você está de cama, doente, tudo bem. Mas muita gente, você sabe que muita gente, as pessoas que têm preguiça, vão falar, eu estou assim, e aí cada vez que a pessoa deita numa posição diferente, descansam muito, mas pensam que vão ter mais energia se descansarem, e não. Você precisa saber de uma coisa, se o seu corpo não se exercitar e você não trabalha o seu corpo, a função do seu corpo vai decair. Quanto mais você tiver preguiça, mais fraco você vai ficar. Só a quantidade certa de exercício vai lhe dar uma boa saúde. Pessoas que têm preguiça podem dormir o dia inteiro e ainda vão se sentir fracas. Porque a função do corpo vai se debilitar cada vez mais. Você precisa saber isso. Não tenham preguiça. Não sejam preguiçosos. Eu sei. Para mim, de manhã, quando eu pratico de manhã, eu gosto, eu não posso esperar pela hora de fazer o meu Kung Fu. E depois, eu falo, isso torna o meu dia mais forte. Eu tenho um monte de energia. Bom, eu vim aqui para o Brasil. Eu só dormi 5 horas em 3 dias por causa do jet lag. E aí eu também cheguei e fui já ensinar. Mas uma coisa que vocês precisam saber é que você também precisa se controlar na maior parte do tempo. Dormir na hora certa, comer na hora certa, se exercitar da maneira certa, pensar da maneira certa. E com boa energia. Se você estiver sempre irritado, se você estiver sempre brigando, vai fazer mal para o seu coração. Tratar as pessoas com amor. Se você ajudar as pessoas e sentir que ajudou, você se sente tão feliz. E quando você se sente feliz, o seu corpo se sente bem. E esse prazer é normal. Quando o prazer for uma coisa normal, você vai ter uma vida longa. O benefício para as boas pessoas é que elas vão viver mais, porque elas têm um bom coração. Porque a mente delas é positiva. Tudo isso no cérebro. Eu não quero fazer nada para ninguém. Eu só quero ajudar as pessoas. Eu me sinto bem fazendo isso. Como é que você vai viver uma vida boa se você está sendo mal? As pessoas também vão devolver. Isso é muito importante. É por isso que a bondade é a virtude mais alta do taoísmo. Ajudar as pessoas e amar. Também na igreja se diz isso, amar as pessoas. Na filosofia taoísta, Kan também ajudar as pessoas. E esse é o nível mais alto. Uau. Arrepiei aqui. Eu queria que o mestre... Não sei mais se você quer falar? Pode. Eu queria que o mestre falasse um pouco, acho que especificamente agora, do sistema, do Hung-Gar. Queria que o mestre falasse um pouco para a gente quais são as características principais do sistema. E o mestre citou no início, se eu não me engano, o mestre é a terceira geração. E aí, isso, direto do Wang Fei Hung. E eu queria também que o mestre aproveitasse na sequência e explicasse se tem outros ramos de Hung-Gar. Bom, falando do sistema do Hung-Gar, porque esse sistema tem uma história muito longa, que vai aí há 400 anos atrás, ou talvez mais longa, durante um período de guerras, por causa de... as pessoas aprendiam de um mestre, depois iam se espalhar pelo território.
depois que eles se separavam, eles podiam desenvolver coisas novas. Por exemplo, o Wang Fei Hong, a nossa linhagem, ela não é 100% Honggar. Ele adicionou a forma do mestre Lang Fuxing e também a forma do chute sem sombras. E de seu pai, Wong Kei-in, combinou tudo isso. Naquele momento, eles chamavam de um novo estilo Honggar. Então, eu acredito que não só o Kung Fu, qualquer tipo de conhecimento deve sempre melhorar. Muitas pessoas falam, você mudou o estilo. Ou você não é tradicional, é por isso. Mas eu estou olhando para isso de um ponto de vista diferente. Você pode mudar um estilo apenas se você entende o que você está fazendo. Eu não vou ignorar as pessoas jovens. Eu conheço muita gente que aprende metade do ano Honggar, depois outra coisa, depois Wing Chun, depois 6 meses de estilo do norte. E no final, eles aprendem só a superfície de todos esses estilos. Para completar um estilo, precisa de muito tempo, precisa de muita paciência. Para saber aquilo que você está fazendo. No Honggar, porque tem uma história muito longa e é bastante difundido, é preciso controlar o que é tradicional. Mas uma coisa que eu posso dizer é que o nosso Kung Fu vem do templo Kung Ji Fu. A primeira forma do nosso estilo, ela vem original e nunca se transformou e vem do templo Shaolin do norte. A tradução do nome da forma domando o tigre no padrão I. Ele vem de um abade chamado Ji Xin Xin. Do abade de Xin Xin. E desde lá até aqui não foi mudado muito. E desde então isso não mudou. Essa forma não mudou. Qualquer outra forma deriva mais ou menos dessa primeira. Later on, mais tarde, with the Lohan fist, também o punho longo, que a gente coloca aí 80%, né? O braço não se estende completamente, mas se a gente vai para por exemplo, esses outros golpes, o braço fica completamente estendido. Porque o Wang Fei Hong entendia que se a gente tem uma boa luta e o braço não estende completamente, vai ser difícil gerir. Então tem uma história verdadeira. O meu Sifu lutou contra 10 pessoas. Nessas 10 pessoas, dentro de um teatro, trancaram as portas. E tinha 100 pessoas contra 10. Ele juntou um grupo de 10 e era uma batalha de 10 pessoas contra 100. 80 e poucas pessoas ficaram feridas. E mais de 10 pessoas morreram. E todo esse grupo que treinava junto conseguiu escapar. E mais tarde ele foi para a Malásia. E o companheiro dele foi para Hong Kong. Porque eles não queriam matar ninguém, porque ele, era um ataque de 100 pessoas. Isso é o punho longo. E
também naquele momento se viu o poder, a potência do Kung Fu Hong porque a gente tem todos os estilos, tem a postura do cavalo, os socos, aqueles que têm os anéis de ferro e também o uso dos pesos. Tudo isso constrói a nossa força. Se você me deixar dar um soco em você, pelo menos você vai recuar. Você vai recuar, você vai se deslocar, você vai cair para trás. Mas eu não quero falar, não estou falando aqui do quanto eu sou bom. Eu quero falar para vocês da minha experiência. Nos primeiros anos eu não era um bom lutador. A gente era forte e podia até empatar. Mas quanto mais eu estudei o estilo, mais firme, mais sólido, mais estável fiquei no meu corpo. E 100 vezes treinando a mesma coisa, milhares de vezes. E a ação, por isso, fica muito natural. Vou contar uma outra experiência. Foi os meus. A gente experimentou empurrar 40 pessoas me empurrando. 40 pessoas em volta de mim. Não vou falar da história inteira porque tinha outros elementos queriam que eu pagasse alguma coisa e eu disse que não e eles queriam me expulsar e aí ficaram bravos porque o chefe da polícia era desse grupo e aí tinha a polícia de olho em mim querendo fazer que eu cometesse um erro, mas eu nunca dei o primeiro golpe, eu sempre esperei que eles fizessem o primeiro movimento e eu consegui derrubá-los. Um golpe muito simples. 8 pessoas caem. Se você não treina muito tempo, você não treina duro, você está se enganando no seu treino, você não chega no... Qualquer estilo. Você precisa saber o momento certo, o ângulo certo, a maneira certa. E aí é milagroso. Qualquer tipo de Kung Fu que tem a maneira de explodir a força, mas precisa ter o corpo conectado no Hong Kar. Por que a gente faz tanto som? A gente usa o som para o Qi, forçar a energia, o Qin. And a lot of people say, why muita gente acha, so much noise? Por que fazem tanto barulho? I can tell you my Bom, eu posso te dizer da minha experiência. Simple. Like this. Esse movimento, por exemplo. Okay, now it's very simple. Maybe you know this one. Put your hand like this. Talvez colocar a mão assim. Todo mundo coloca a mão assim. Just say. Feel the Qi going out to your hand. Vão sentir o Qi indo até as mãos de vocês. E aí, inspira e deixa passar pelas costas, voltar pelas costas. Sai do peito até os dedos, mas como se estivesse segurando um círculo. Vai sentir nos dedos. E inspira. Vocês sentem? Isso é só um pequeno exemplo. Muitas pessoas falam, mas faz tanto barulho no Hong Kar. O som ajuda os meridianos, ajuda o Qi circulando pelos meridianos no nosso corpo a fazer isso mais rápido e de maneira mais forte. A gente tem a forma da linha de ferro. Se ensina para criar a dureza extrema e a suavidade extrema. O Jin, a força, é extremamente dura, extremamente suave. Por exemplo, como a gente usa a linha de ferro, ele é suave também.
como o arame. They are saying that from 1 pound of gain can create to 9 pounds. E então uma força muito pequena, de poucas gramas, pode derrotar uma tonelada. Se você nunca treinou, se você nunca fez, é difícil acreditar. But for what I'm feeling, mas my gain, naquilo que eu sinto, a minha força, o meu Jin, eu ganhei entendimento dessa força, fazendo dessa forma. E hoje ela é muito mais forte nesse sentido do que era com 20 anos, porque eu não posso correr tanto. Mas eu preciso de 30 segundos. Porque nos últimos, as minhas lutas sempre não duram mais do que 30 segundos, porque em poucos segundos eu posso criar essa força, e isso é suficiente. Claro que esse Jin, essa força, não é 100% dura. Alguns anos atrás, eu não vou dizer quem, que me agarrou. I go with him, just turn. E aí eu fui com ele e derrubei. On my right side. Ele estava aqui do meu lado direito. Aí ele me agarrou. Eu estava sentado numa cadeira. Quando eu senti aquilo, eu virei o meu cotovelo e fiz assim. Eu trouxe esse giro. Ele vem por aqui, eu vou junto com ele. E aí eu movi o cotovelo dele e empurrei. E ele, caiu no chão. Mas isso não é dureza, não é 100% rigidez. Quando a gente recebe algo, precisa ter suavidade. Quando a gente toca o oponente, tem que ter suavidade. Quando a gente solta o Jin, é rígido. Então, não é diferente em outras artes marciais, mas você precisa se manter naquilo que você está fazendo e se aprofundar até passar a um nível mais alto. Kung Fu não funciona se você está na superfície das coisas. Eu conheço gente boa, 5 pessoas que querem que a gente aprenda. Bom, cada um aprende de um mestre. Se a gente juntasse 5 pessoas, cada um aprende uma forma de um mestre e a gente se junta entre a gente, um ensina para o outro para economizar dinheiro. E aí a gente fica na superfície de tudo. Depois, quando eles ficarem mais velhos e forem ensinar, vai ser uma piada. Porque o que estão fazendo? É uma piada. Mestre, sabe que, desculpa interromper, mas sabe que esse é um dilema que a gente tem percebido atualmente nas artes marciais, sobretudo chinesas. Existe uma legião de professores e instrutores que participam somente de seminários e aí não tem um treino regular, aprendem no seminário e depois do seminário começam a ensinar. Então, eu acho que isso é quase como se fosse uma espécie de desserviço pro Kung Fu ou pro Tai Chi. Porque desserviço e desrespeito. Porque vai faltar Tipancon, vai faltar fundamentos ali. Mas é algo que tem acontecido muito, a gente tem percebido que isso tem acontecido muito. Surgem muitos professores o tempo inteiro, de maneira muito rápida. Algumas pessoas são ainda pior. Eles roubam e depois são promovidos a Sifus, a mestres. Porque fazem um teste online, fazem uma prova online, um exame, recebem fitas e aí depois faz um exame online. E aí recebem um certificado. Isso é muito, muito... Isso prejudica muito o Kung Fu. Você precisa aprender com um mestre de verdade, precisa passar tempo fazendo isso. Algumas pessoas aprendem um estilo e não querem também diminuir o seu ego para ir aprender com outros mestres. Vão num seminário, né? Compra uma fita para aprender. Mas é só um esquema, só a superfície.
Vocês pensam que Kung Fu é tão simples assim? Não é simples, não. Kung Fu is really deep. Kung Fu é muito profundo. The only thing is that you have to spend more time. A única coisa é que você tem que Okay? gastar tempo, passar tempo fazendo isso. Keep doing, Se você não passar seu tempo fazendo isso, bom, aprende da fita, aprende no seminário. E aí o Kung Fu vai regredir. All the Kung Fu go backward. Todo Kung Fu vai regredir. So, this is why Isso é we muito need a ruim. good E é por isso que nós precisamos de bons mestres. Você precisa de um bom Sifu to teach the real Kung Fu para ensinar o Kung Fu verdadeiro loyalty people, para as pessoas leais, good heart people, de bom coração, okay? And people want to be artists, pessoas que querem ser artistas, not for commercial. não por razões I know comerciais. some Eu conheço aqui algumas pessoas nas artes marciais ganham dinheiro, mas não é tanto assim. A maioria das pessoas nas artes marciais são pobres. Okay? So I hope, então, if you are true Sifu, eu espero que se você é um mestre de verdade, eu quero que você seja um artista e que você ajude o Kung Fu, que você traga o Kung Fu para o caminho certo, sem fitas, sem essa coisa online. Isso é muito ruim. Okay? So, okay. Mestre, tem uma... Como é que eu falo aqui? Acho que está ficando muito evidente para mim aqui uma máxima na tradição chinesa que diz o seguinte: para você reconhecer, uma forma de você reconhecer que o discípulo é bom é você ter contato com o Sifu, e aí você entender também que esse Sifu é bom. E o contato com o senhor hoje aqui está me fazendo reconhecer o quanto o nosso primo, o nosso Sifu Alex Lo, é um Sifu bom, de coração bom, de personalidade boa e de caráter bom também. Estou falando isso porque a gente tem trocado algumas mensagens e hoje para mim está ficando muito claro o quanto a conexão entre o seu Todai, o seu discípulo, mestre, e o senhor é numa frequência muito parecida. Muito bonito reconhecer isso. Between you. Okay, all this result is come from my study heart. Tudo isso que eu digo vem de estudo sério. Não tem atalho. No Kung Fu a gente não pode acreditar em atalhos. Todos os meus alunos sabem disso. Todos os dias, 6 horas de estudo eu faço por minha conta. Isso é obrigatório. O Kung Fu é a minha vida inteira. Kung Fu, a medicina, o taoísmo. Isso é tudo que eu leio, eu só leio sobre isso, todos os dias eu leio. E estou aprendendo coisas novas todos os dias. Por exemplo, o Buda ensinou a filosofia budista por 49 anos, mas todos os anos, quando se olha para o que se aprendeu, é preciso saber que não é suficiente. E ele era uma pessoa que nunca estava satisfeita com o que já tinha aprendido. Isso torna uma pessoa um grande mestre, um grande líder no caminho budista. 49 anos e nunca parou nesses 49 anos de aprender. Para mim, eu passo 6 horas por dia lendo e escrevendo. E no restante do tempo me exercitando e ajudando as pessoas, se as pessoas eu ajudo meus pacientes. Essa é a minha vida e eu tenho muito prazer no que eu faço. O Kung Fu é realmente interessante. Se você entra nele, a gente se diverte, te dá boa saúde. Conhece muita gente que faz a mesma coisa e isso nos ensina a ser pessoas melhores. Depois de fazer coisas boas, a gente se sente bem e vive bastante, tem uma vida longa,
que é melhor do que ter saúde? O que é mais importante do que ter saúde? Agora todo mundo fala de saúde. Você compra uma lata de comida e aí fala quanto colesterol tem ali. Eu não me importo com o que você come. Nada vence o exercício. Nada vence o lugar que o exercício tem para a sua saúde. Não dá para comprar com dinheiro. Você precisa trabalhar por você mesmo. Se você quer resultados, precisa ter exercício. Não o que você come é importante. Cuidado com o que você come. Mas não dá sem exercício. Isso é muito importante. Kung Fu is really good. Mas o Kung Fu é muito bom. Give you full cover. Vai cobrir tudo, né? Cobertura completa. Full cover. Muito bom, muito bom. Acho que a gente está chegando no final aqui, né? Muito bom, mestre. Muito bom ouvir tudo isso. Mais uma vez, a gente se sente muito honrado e agradecido de ter o senhor aqui. É o nosso segundo episódio internacional, digamos assim. Gravamos na semana passada com o nosso Shifu de Tanlanchen. E hoje... Semana passada não, foi sexta-feira, né? Sexta-feira. Sexta-feira e hoje com o senhor. Então, para a gente está sendo uma honra e uma alegria aprender tanto, ouvir tanto conhecimento, tanta sabedoria. E esse reforço da importância do Kung Fu, da importância da atividade física, de se colocar para se movimentar, que é algo que a gente acredita muito também aqui. E aí, se os meus parceiros não tiverem perguntas, eu queria fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Quer dizer, antes da minha pergunta... Eu queria... então vai, Márcio. Eu queria dar um relato e reafirmar uma coisa que eu escutei semana passada do meu mestre, né, do meu Shifu. Escutei hoje do mestre aqui. O meu mestre fez uma fala que é aprender até o último suspiro de vida. E ele hoje, com 76 anos, ainda aprende com seu Shifu, né? E ele nunca vai deixar de aprender. E hoje eu ouvi do senhor a mesma fala, né? E então eu me sinto afortunado de ter ouvido do meu Shifu semana passada e ouvir hoje do senhor a mesma coisa. E isso me coloca no lugar de me deixar mais apaixonado ainda pelo Kung Fu, né? Então, muito obrigado pelas falas do senhor. Obrigado ao Shifu Alex, porque esses momentos são impagáveis. Xexé. Seu mestre está 100% correto. Espero que a gente possa se encontrar no futuro. Sim, a gente também espera que isso aconteça. Ele tem razão. Nunca parar de aprender. Até o último suspiro. É isso. Espera aí que agora eu preciso recapitular aqui. Sim. Um comentário antes da minha última pergunta. Para mim foi impressionante ouvir tantas histórias do mestre e perceber, eu que fui pro Kung Fu por conta dos filmes da Shaw Brothers, os filmes de cinema de Hong Kong, em várias histórias que o mestre contou aqui, eu tive a sensação de que eram situações de filme, né? Pareciam... Só que eu entendi que não eram situações de filmes, eram situações reais. Um desafio com 10 contra 100, os operários, os trabalhadores do restaurante lutando por melhores salários, os desafios entre os praticantes, situações que a gente aqui, sobretudo no Brasil, que a gente viu muito em filme. E estar diante do senhor e ver que essas situações não eram ficção, né? Não eram obras cinematográficas, para mim me levou para um lugar de muita realidade, assim, do ponto de vista
da importância da prática do Kung Fu, da importância de você conservar uma boa prática, ter um bom corpo e, ao mesmo tempo, testar essas técnicas, né? Colocar essas técnicas. Então, isso para mim foi muito significativo também, muito importante de ouvir. E aí, uma última pergunta que eu queria... uma pergunta meio filosófica que eu queria pedir para o mestre. O que o senhor diria, Sifu, para essa criança que quando o senhor começou a praticar Kung Fu, se o senhor encontrasse essa criança hoje, o que o senhor diria para ela? Deu para entender? Okay, if I met the boy, okay. Se eu encontrasse com esse menino, You have to be patient. Eu diria, você precisa ter paciência. O Kung Fu não é fácil. You have to put a lot of patience. Você precisa ter muita paciência, senão não vai funcionar. Se você pensa que isso aqui é um parquinho, não é. Isso é um conhecimento sério. Vai ensinar você a se defender, a ajudar os outros. Você precisa ter 100% de concentração no que está aprendendo. Isso não é um parquinho. Se você acha que esse é um parquinho, não venha. É o que eu diria para ele. Foi a mesma coisa que o meu mestre me disse quando eu conheci ele. Ele falou isso. Ele disse: Kung Fu é difícil demais para você. Eu acho que você não aguenta. E eu disse: eu vou fazer meu melhor, mestre. Tá bom? Eu vou tentar o meu melhor, me dê uma oportunidade. Ele falou: tá bom, semana que vem você vem. E foi assim que eu comecei. Eu lembro disso. Cada vez que uma criança vem até mim, eu digo a mesma coisa para ele. Eu falo para ele: é muito difícil, dá muito trabalho, não é fácil. Você precisa ser sério. Se você vai vir até aqui, não é parquinho. Muito bom, muito obrigado, mestre. Obrigado à nossa querida tradutora Júlia Ruiz, que está aqui nos... Vocês vão ver, já viram a Júlia aí, já apareceu a Júlia. Obrigado. Querido Sifu Alex Lo, muito obrigado, muito obrigado. E grão-mestre, muito obrigado mais uma vez. Tá bom? Xexeni. Muito obrigado. Se algo pode ajudar a promoção do Kung Fu, eu vou fazer. Qualquer coisa. Qualquer momento, eu nem levanto muitas perguntas. Eu vou, qualquer coisa que possa ajudar a promoção do Kung Fu, eu vou fazer. Essa é a minha vida. É o que eu carrego nas costas. Muito bom, gente. Muito bom. Bom, e a você de casa, muito obrigado por acompanhar o nosso podcast. Depois dessa aula, eu acho que o mínimo que vocês podem fazer é clicar aí no curtir, compartilhar, mandem para a maioria das pessoas que vocês conhecerem, porque é muito rico esse conteúdo. E se você puder compartilhar um pouquinho mais, nosso Pix está aparecendo aí. É isso, gente. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Obrigado.